Olá, começando a live, gente, testando, vamos ver como é que vai funcionar a nossa live hoje. Não é a primeira vez que eu faço isso, não sei como é que tá aparecendo, não sei se tá aparecendo, então vocês vão ter que me dar alguma orientação aí, se tá acontecendo alguma coisa, se já tem gente aí. Olha, tô vendo gente chegando, que legal! Bem-vindos, bem-vindos! É a primeira vez que a gente vai fazer a live, vamos testar, né, para ver como é que vai funcionar. Olha, Rosaura, lá de Santa Maria! Oi, Rosaura! Ai, querida Rosaura, olha só, gente. Assim, ó, o propósito é nós conversarmos. Não lembrem assim, ó, não é a Ana palestrante, não é a Ana terapeuta, não é a Ana funcionária pública, tá? Nós estamos aqui para conversar nesse momento, qualquer coisa que vocês quiserem, né? O Regis Fé tinha me perguntado hoje mais cedo se eu estava preparando, o que eu estava preparando para falar, né? Oi, Fátima, olha, gente, que joia! E vocês estão amando isso! Então, assim, ó, o propósito é a gente conversar nessa época, né? Fazer um teste para ver se a gente pode fazer isso mais vezes, né? Calmar um pouquinho os nossos corações, que tá todo mundo muito nervoso, né? Tá todo mundo muito agitado. Eu também tô, né? Mas aí a gente vai ter esse momento, assim, de um ponto de encontro pra gente. Oi, ai, gente, eu tô feliz como vocês estão chegando. Então, assim, ó, se alguém quiser que toque em algum assunto, coloca aí, né? O que vocês querem que a gente converse, que a gente aborde, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, para nós aproveitarmos esse tempo da melhor maneira possível, né? Para que esse tempo seja bem proveitoso e a gente consiga se equilibrar um pouquinho, né? Que acho que tá precisando. Ó, ai, Fátima, eu também tô sentindo falta de bate-papo. O que eu tô vendo assim, ó? Vocês já repararam que nós... Ai, o Enio, meu primo, olha, gente, meu primo lá de Caxias, tem... gente, assim, ó, vocês já perceberam que a gente mora num lugar muito diferente, né? Quem mora aqui em Santana do Livramento, quem conhece Santana do Livramento e Ribeira, nós somos uma fronteira. E uma coisa que eu tenho percebido nesses últimos dias é que a gente tá acirrando ânimos dentro da fronteira, né? A gente tá com um problema, um desafio mundial acontecendo. Oi, Silvia, vizinha! Nós estamos com um desafio mundial, né, a ser enfrentado, uma coisa muito séria. E nesse momento que a gente está enfrentando essa situação, a gente precisa também, além dos cuidados físicos que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa saúde mental. Nós vivemos numa fronteira seca, né? E essa nossa fronteira, ela tem essa peculiaridade de nós não enxergarmos a fronteira. Quem sabe tá na hora da gente começar a não enxergar essa fronteira dentro da gente também, né? Porque além das questões todas de medo, de pavor que a gente está tendo com o coronavírus, o que mais a gente está vendo? Discriminação, né? Preconceito. A gente está vendo atitudes feias, né? Das pessoas. A gente mesmo às vezes tende a ter, né? Principalmente aqui, Brasil e Uruguai, muito forte, assim, ó, nós somos um povo só. Esse negócio de fronteira é uma ilusão, é uma linha imaginária. Vocês já pararam para perceber? É uma linha imaginária, e não é só aqui, é no mundo todo. Nós somos a humanidade, né? Nós não somos brasileiros, uruguaios. Temporariamente nós estamos ocupando essas posições, sim, mas nós fazemos parte de uma família universal, né? Nós somos família e a gente percebe assim, ó, que a gente está se olhando com discriminação,
né? A gente tá querendo ver, imagina, olha só, a gente tá enfrentando uma situação de doença e a gente tá querendo procurar culpados, né? Então, será que nesse momento que isso está acontecendo, né, não é a hora da gente começar a repensar coisas? Há uns tempo atrás, a gente estava comentando, aliás, há um tempo atrás não, eu vejo já há um bom tempo muitos de nós apreensivos com o futuro, né? O futuro da humanidade. O que vai ser? O que vai acontecer? Olha tudo que tá aí, né? A gente está preocupado com a violência, a gente está preocupado com a juventude, questão da sexualidade desregrada que realmente está muito forte, né? A gente está preocupado, sei lá, né? Com toda a questão de forma como a nossa sociedade está estruturada. E aí a gente fica pensando, oi Marcos, eu não vou dar oi para todo mundo, senão eu vou parar de falar. E aí a gente fica pensando, como é que, o que vai ser? O que vai acontecer? Precisa acontecer alguma coisa. Quantos de vocês já não pensaram? Eu já pensei. Precisa acontecer alguma coisa. Precisa parar, a gente precisa parar de ser assim, né? Precisa vir algo, porque as mudanças que a nossa sociedade está pedindo são mudanças estruturais, gente, né? E aí eu muitas vezes já me questionei o que precisa fazer para que aconteça um despertar, né? E a gente às vezes pede, quantas vezes muitos de nós pedimos, tem que acontecer alguma coisa para que a gente acorde. Tá aí, tá acontecendo, né? Tá acontecendo um chamado ao despertar, um chamado para a gente rever hábitos, né? Para a gente se voltar para dentro, né? Olha só quantos de nós não temos muita inquietação, a gente não quer mais, a gente não quer estar em casa, muitos, né? Ou outros querem estar só em casa, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente quer ocupar nossa mente com muitas coisas. Quantos de nós não sabemos mais fazer silêncio interno, né? E aí chega algo externo que diz, deu, agora para. Para todo mundo e vamos repensar o nosso jeito de viver. Eu não sei o que vai acontecer, né? Não sei o que vai dar. Mas a gente está recebendo um convite, claro, para o despertar. Um convite claro para mudança de hábitos muito maiores do que só a questão da higiene, né? A gente vai ver muita gente fazendo coisas que a gente considera ruins. As pessoas estão fazendo, né? E quando eu penso isso, eu sempre lembro daquele nazareno, né? Que a gente conheceu, né? Que fez aquela proposta do não julgamento, né? E é muito difícil não julgar. Eu tive a oportunidade ano passado de ter aula com uma professora lá na Hellinger, a Úrsula, não sei o sobrenome dela, mas não lembro agora, um sobrenome difícil de dizer. A Úrsula, ela disse assim, e aquilo me tocou muito, cada vez que eu vou entrar num julgamento, eu paro e digo, eu não entendo isso. Então, as pessoas estão comprando álcool gel e não tem mais. As pessoas estão enlouquecidas agora comprando aquele medicamento, que agora estão dizendo que medicamento pode ser bom, né? E não tá tendo estoque. Quem precisa do medicamento atualmente também já não tá tendo mais, né? E tá tendo essa loucura de correr, comprar, adquirir, e pra mim, né? E aí a gente fica enlouquecido e vai criticar e vai julgar. O que eu aprendi com a Úrsula? Eu não entendo isso, né? Não vou entrar, porque a gente está entrando numa energia de raiva, gente, de indignação, que não tá fazendo bem para os nossos corações. A gente está se entupindo de informação que tá deixando a gente ansioso, sabe? A melhor coisa para o ansioso nessa época
é parar um pouquinho de ver tanta coisa, né? Gente, tô vendo que vocês estão chegando tantos, estou feliz, mas coloquem coisas que vocês queiram que eu fale, porque eu tô falando aqui do meu coração, né? Não tem um script, não preparei uma palestra para fazer, né? Então eu quero que vocês me orientem. Escrevam aí o que vocês querem, né? Que a gente converse a respeito. Vai ser legal para todos nós, né? Então, quando eu receber a orientação, eu vou ir falando, né? Que eu tô vendo quem tá entrando e tudo, né? Então, quando tiver um comentáriozinho, a gente vai falar. Olha, Itapiranga, Santa Catarina, né? Os últimos dias, que a Marcinha aqui tá me perguntando como foram, assim, graças a Deus, né, a gente tem muita oportunidade de aprendizado, eu tenho tido muita oportunidade de aprendizado. E agora é o momento da gente começar a se centrar mais. Olha, Magda, o negócio é se centrar um pouquinho mais. Eu tenho o hábito da meditação, criei não faz muito tempo, né? Já tinha assim, mas ele era meio esparso, né? E de uns tempos pra cá eu já meditava todos os dias, né? Nos últimos dias eu fiz um curso, há uns dias assim, eu fiz um curso que foi orientado a fazer mais meditações. Então eu tenho meditado no mínimo 3 vezes ao dia. Tem sido muito bom pra mim, né? É um jeito que eu acho de me acalmar, né? Quando eu vejo que eu vou entrar na maluquice, na loucura, eu vou começar a ficar com medo, eu respiro e medito. E quando eu respiro, a primeira coisa que eu faço é soltar o ar, né? Muita gente conhece essa estratégia, né? Porque o que a gente faz? A gente inspira, né? Aí eu boto pra dentro de mim tudo aquilo que eu tô sentindo de pânico, de medo, né? Então eu solto, né? E aí depois eu começo a fazer minhas respirações. Por quê? Porque ao soltar, eu tô inconscientemente, mas na verdade eu já faço isso de forma consciente. Eu vou largando aquilo que tá me afetando naquele momento. Então eu solto. Cada um vai fazer do seu jeito, né? A gente tem estratégias para lidar, né? Oi, Carla, que bom. Ai, Ricardo também. Olha, gente. Então, assim, ó, volto a pedir para me deem sugestões, porque eu tô falando, feito uma maluca e não tenho sugestões, né? Eu quero sugestão do que dizer. Mas voltando à questão das fronteiras, né? A gente também percebe, assim, uma animosidade contra os chineses, né? A gente percebe uma animosidade contra quem tá chegando aqui na nossa fronteira, quem vem de viagem. Gente, volto a afirmar, fronteiras são imaginárias, são linhas imaginárias, né? E aqui a gente sabe tão bem disso porque não tem, né? Não tem divisão. Não, a gente é uma rua, né? Então o nosso povo se mistura. E eu percebo que a gente está tendo uma agressividade no falar, uma agressividade no olhar, né, para os nossos companheiros de caminhada, né? E é o momento da gente parar e refletir. Não é o momento agora, não adianta a gente querer achar culpados. Quem trouxe o vírus para cá? Olha, que coisa maluca! Como se nós tivéssemos o controle de alguma coisa, né? Vocês já perceberam que a gente tem uma ilusão de controle. E agora chegou essa situação e vem nos mostrar que nós não temos controle de nada. Absolutamente nada. E tá tudo certo assim. Já pensou se nós tivéssemos o controle de alguma coisa, né? Com essas nossas facilidade de separar, né? Com a nossa facilidade de desagregar. Então o momento é de união. Se a gente não pode estar junto, né? A gente não pode estar junto fisicamente, a gente pode
manter pensamentos de união. Ó, a Carla tá pedindo para eu falar sobre os medos, o medo de estar com vírus, algum ente querido ter vírus. Ela tem filho, tem medo muito grande da perda, né? Também tenho medo. E aí eu fico pensando assim, ó, quem não tem medo, né? Não é possível que haja alguém que não tenha medo. Bom, eu tem muita gente assistindo, muita gente que sabe da minha posição reencarnacionista, né? Tem muita gente que não concorda com essa ideia, que também está assistindo, porque a gente fala para todos. Mas então, assim, ó, a gente tem a questão olha, o Marcos pedindo pra gente falar sobre as fake news. Vamos falar também, então. Vamos falar primeiro do medo. Nós temos duas grandes questões com o medo, né? Nós fazemos parte de um sistema familiar, né, gente? Você sabe. O nosso sistema familiar, vocês já pararam para pensar quanto medo os nossos familiares já enfrentaram, os nossos antepassados? Quantas situações de guerra, quantas situações de fome, quantas situações de doenças, de peste, de isolamento, né? Isso tudo faz parte das memórias que nós temos dentro do nosso sistema familiar. Essas memórias, elas chegam a nós também através da epigenética, né? E aí a gente carrega essas memórias do nosso sistema familiar. Além das memórias do nosso sistema familiar, para quem tem o pensamento reencarnacionista, a gente também tem as experiências traumáticas, a gente também entende que há as experiências traumáticas que nós já enfrentamos na nossa vida, de fome, de guerras, de isolamento, todas essas coisas. Então, neste momento, além do nosso medo, age também aquela lembrança do sistema familiar, aquela lembrança do espírito, né, que carrega essas dores. E isso são coisas que precisam ser limpadas, né, gente? A gente precisa curar essas memórias, né? E então a gente vai ter que ser confrontado com isso. A gente não pode, nesse momento, fechar os olhos e imaginar que nada vai acontecer. E a gente também não pode imaginar que tudo vai acontecer. O que nós temos hoje? É só o momento presente. E isso a gente sempre teve. Só o agora, só o hoje. Só que a gente não tinha clareza disso. Já repararam? Porque a gente fica pensando no amanhã, no ontem. A gente dificilmente está onde nós estamos de verdade, né? A gente vai criando situações que nos afastam do nosso momento atual. Então, também tem um convite aí, né, da gente começar a perceber que o que nós temos é hoje, é agora, não é amanhã e também não é o ontem. É a hora da gente focar, né, centrar e perceber assim, ó, está acontecendo agora? Não está. O medo de que venha acontecer algo no futuro é algo que vai me desestabilizar. Então eu tenho que focar com o que, ó, nem imaginar que não temos nada com isso. É exatamente o que fazemos, tem reverberação imediata. Olha a Raquel aí, sempre sensata. Exatamente. A gente precisa estar consciente hoje, vivendo agora, consciente das nossas responsabilidades, porque nós temos uma responsabilidade individual e uma responsabilidade coletiva, né? Porque a gente percebe algumas pessoas vivendo como se fosse só eu. Quando eu vou no mercado e encho meus carrinhos de coisa, né? Quando eu encho meus carrinhos de coisa, eu tô esquecendo o coletivo.
Eu tô pensando só individualmente. E o que afeta o outro, fatalmente vai me afetar. Quando eu tiro o remédio daquela pessoa que talvez precisaria e eu não preciso, de alguma forma isso vai voltar a mim. E pode voltar de um jeito muito mais rápido do que eu imagino, né? Então é uma questão de consciência, né? A Magda perguntou se eu filtro a informação das crianças, né? O que eu faço? As crianças não estão com muito acesso à TV, né? Aliás, a TV aqui em casa a gente diminuiu muito, né? Ficamos mais os adultos mesmo assistindo alguma coisa e eles estão com atividades dentro do que é possível, né? Fazer. Hoje eles me ajudaram a fazer bolo, a limpar a casa, né? Coisas assim, que é bom também por um lado. Olha que oportunidade, né? De estar junto. Então a gente está tentando fazer mais atividades com eles dentro do que é possível, né? Porque também eu preciso também trabalhar, já trabalhava em esquema de teletrabalho. Então, para mim, a minha rotina de trabalho não mudou. Mas a gente comunica com eles, fala, olha, tem casos aqui, tem casos ali, situação de Bagé, que a gente sabe que está muito complicada, nós temos parentes queridos em Bagé, né? Então, a gente vai informando, mas sem entrar na paranoia, né? Vocês sabem que a Esther adora cantar, hoje ela estava fechada no quarto dela com o microfone cantando, e aí eu fui para fora ali, né? E percebi que ela estava cantando e comecei a dançar na janela dela do lado de fora mesmo a música que ela estava cantando. A gente tem que dar jeito de tentar fazer ficar leve, né? Fazer ficar leve o máximo possível, evitar entrar demais na paranoia, mas não podemos também nos alienar, né? É importante que a gente cuide dos nossos pensamentos, né? Muito importante que a gente cuide dos nossos pensamentos no sentido de evitar a raiva, evitar a indignação. Não é evitar porque a gente não, né? A gente sente. Mas quando a gente sentir, que a gente deixe passar, né? A gente deixe passar e a gente troque esse pensamento por alguma outra coisa. Porque às vezes são coisas nossas reverberando, né? Nessa hora a gente está sendo confrontado com os nossos medos, né? A gente está sendo confrontado com as coisas que a gente deixou para trás. Né? De repente, se eu tenho uma dificuldade de relacionamento em casa e eu vou ter que ficar mais em casa, aquilo ali vai aparecer, né? Às vezes eu fujo, eu vou para a rua, eu vou para o trabalho, eu invento um serviço voluntário para não ter que estar ali. E agora eu tô ali. Eu preciso aprender a lidar comigo mesma, a lidar com os outros, né? Eu gosto muito da comunicação não violenta. Tô doida ainda para fazer um curso desse, ainda não fiz. Mas eu leio bastante coisas a respeito da comunicação não violenta. Acho que é algo que a gente precisa começar a aprender urgente, né, a se comunicar. Tem pessoas que eu sigo no Facebook e Instagram, a Elisama Santos e a Thaís Basília, acho que são ótimas na questão da educação não violenta, né, com as crianças. E a gente pode também tentar exercitar essa coisa de comunicar-nos menos agressivamente, né? Pensar de uma maneira mais macro. A respeito das fake news, né, que o Diogo perguntou, eu não sei o que é fake news e o que não é fake news, né? As notícias chegam e a gente não sabe. Então, o melhor, né, é a gente se preservar e confiar. Agora, nesse momento, a gente não precisa ficar enlouquecido tentando descobrir isso é verdade, isso não é. Isso. A gente não tem esse poder, gente, sabe? A gente percebe essas divisões, né? E volto a dizer, o convite de Jesus para nós, né? E que Bert Hellinger agora mesmo trouxe também tão bem com as constelações familiares, mostrando que o que a gente tem que a gente tem que
que uma das ordens do amor é o pertencimento, né? E a gente precisa aprender a incluir tudo, incluir todos, né? Jesus trouxe a proposta da inclusão, né? Então, incluir não quer dizer conviver, né? Também a gente precisa saber disso. A gente precisa dar o direito de todos serem como são. Não querer transformar o outro, né? E também não querer excluir o outro. A gente quer excluir o outro da vida, a gente quer excluir o outro do nosso círculo social, a gente quer excluir o outro da nossa família, a gente quer excluir o outro do país, né? Gente, nós somos todos um, né? A gente precisa inclusão. Como que a gente vai fazer isso? Cada um vai ir achando as suas formas, né? O que a gente pode fazer ainda, né? Quem mais tem sugestão de assunto aí, né? Quem mais quer que aborde alguma coisa, quer falar algo? Tem gente que tem muita oportunidade de contribuir aí com a nossa live, porque tem muita gente boa aí. Gente, assim, ó, nós temos a nossa história pessoal. Olha quanta coisa cada um já enfrentou até hoje, né? E além da nossa história pessoal, tem a história pessoal dos nossos antepassados. Nós somos o resultado do sucesso do nosso sistema familiar, né? Nós somos o sucesso do nosso sistema familiar. Olha que lindo isso, né? Quanta gente antes de nós já enfrentou problemas, situações difíceis para que a gente estivesse aqui hoje, para nos dar a vida. A vida é o bem mais precioso que a gente tem, né? Para quem é reencarnacionista aí, ó, sabe que tudo que a gente precisava era de um corpo físico, a oportunidade de estar aqui. E para quem não é, a gente também está aqui, gente. A gente precisa passar por essa experiência aqui na Terra, né? Como ela vai acabar, não sei, né? Vai acabar um dia. Cada um vai chegar ao momento que vai se despedir desse corpo físico, vai se despedir aqui do nosso planeta, talvez, né? Ou não, depende. Então, a gente precisa entender que isso faz parte também, né? Acho que foi a Marcinha que pediu para falar dos idosos, né? É uma preocupação realmente, né? Que a gente tem que ter. O que eu percebo, assim, ó, tem muita gente dizendo, sendo até muito grosseiro com os idosos, né? Tem que mandar eles ficarem em casa, tem gente que vê idoso na rua e fica brabo, e, gente, eles já viveram muito, sabe? Eles sabem coisas que a gente não tem ideia. A gente tem um desrespeito tão grande com o idoso que é complicado, sabe? Eu sei que tem idosos que de repente talvez não tiveram o aproveitamento que a gente acha que eles deveriam ter tido da vida. Porque a gente não sabe nada. A gente não sabe qual foi o crescimento, a gente não sabe as lutas que cada um enfrentou e enfrenta, e principalmente em relação aos idosos que já estavam aqui antes da gente chegar. Eles viveram um mundo que a gente não conhece, né? E aí hoje a gente, do alto da nossa arrogância, acha que pode chegar para eles e dizer o que fazer, né? Claro que a gente pode dizer, né, com jeitinho, não com falta de educação, né? Como eu tô vendo, às vezes a pessoa, esses velhos na rua. Gente, alguns não têm quem faça as coisas para eles. Outros realmente não têm noção do que está acontecendo. Mas o que a gente pode fazer, sabe? A gente não foi convidado nesse momento, pelo menos eu não me sinto convidada a ser grosseira com ninguém, né? A gente não foi, o nosso chamado é outro, né? A Karina aqui pediu pra gente falar da transição planetária, a gente vai falar disso, mas também assim, ó,
a respeito do idoso. A gente deve ter as nossas inquietações, sim, mas ao mesmo tempo a gente também tem que confiar. E esse é o momento de entrega. Nós estamos sendo chamados a entregar o controle. Um controle que a gente nunca teve, né? Um controle imaginário que a gente tem. Porque a gente não existe isso de controle, né? Dentro das doutrinas espiritualistas, de uma maneira geral, se fala muito na transição planetária, né? E algumas outras doutrinas mais fundamentalistas, de repente, falam muito na questão do apocalipse chegando, né? Olha, a Valéria falou, esses idosos sobreviveram até aqui independentemente da nossa existência. Isso aí, Valéria, é verdade, né? Eles sabem muito mais da vida do que a gente. Olha como nós somos arrogantes, né? A gente não tá ocupando o nosso lugar, né? A gente não tá se dando conta de que nós não somos a última bolachinha do pacote. Aliás, talvez até a gente seja a última bolachinha do pacote, né? Toda quebrada, esfarelada, né? Então, a gente tem que perceber isso, que o que a gente pode fazer é o que está no nosso alcance, né? Sem querer fazer com que as pessoas façam o que a gente acha que elas devem fazer, sabe? Cada um faz o que pode, dá o que tem, né? Pode acontecer de muita gente morrer? Pode. Vai acontecer. Já tá acontecendo. Olha quanta gente já morreu nesses últimos dias, né? Só que a gente tem que entregar. Amar, assim, ó. Eu falo mais quanto ao medo de perder nossos idosos, pai, mãe, vó. É um medo real. Pode acontecer. A gente tem que saber que isso pode acontecer. Pode acontecer com todo mundo. A qualquer momento, não é agora. Sempre pode acontecer, né? A gente pode estar aqui e não tá. Daqui a 5 segundos, né? Então a gente tá conversando, a gente tá falando e daqui a pouco a gente não tá mais. E com os nossos idosos sempre foi assim. A gente não percebia. Agora a gente tá chamado a perceber isso com mais clareza. Eu não tenho a resposta do que fazer. Também tenho meus medos, né? Só que agora o convite é entregar. Está acontecendo algo? O idoso está doente? Não. Então não tem nada acontecendo. Está doente? Está. Então o que é? Quais são os passos a tomar a partir disso? A gente não pode querer antecipar coisas que não estão acontecendo. Voltamos à questão de que é o hoje, é o agora, é viver aqui, sem esse planejamento todo que a gente acha que a gente gostaria de ter, né? Sem o controle, né? Olha aí, ó, Inácio, os idosos têm vivências, precisam do nosso apoio ao amor e não de brigas e arrogâncias. Exatamente, é o momento para sermos solidários. Isso aí, né? E como eu disse, eles sabem mais que a gente, né? Uma vez minha mãe me disse, né? Tu não sabe nada. E aquilo me incomodou muito. E hoje eu dou toda a razão. Não sei nada mesmo. Ela viveu uma outra experiência. Claro, eu sei outras coisas. Mas, né? Cada um sabe da sua vida. Cada um vive as suas experiências, né? Nós chegamos neste mundo através deles, através do pai, através da mãe. E isso a gente deve a eles. Isso é uma outra coisa que a gente não pensa, né, gente? Nós temos muitas queixas de pai e mãe, né? Inúmeras queixas de pai e mãe. Essas queixas são da nossa criança, né? A nossa criança ferida, a nossa criança que queria mais, a nossa criança que queria outras coisas. Essas queixas falam muito de nós e falam muito pouco deles. Porque os pais deram aquilo que eles podiam dar. Eles também tiveram as suas dificuldades, as suas dores. Quantos de nós somos pais e mães e temos dificuldades às vezes na relação com os nossos filhos? Às vezes a gente não está conseguindo estar disponível
às vezes a gente tá deprimida e não tá ali para eles, né? Quantas outras situações que a gente não tá disponível completamente, né? Eles também. E enquanto nós somos crianças, isso até pode nos afetar. Só que a partir do momento que a gente cresceu, quem cuida da nossa criança é a gente mesma, sabe? Eu me pego no colo e eu me dou porque eu não preciso de nada. Um adulto não precisa de nada. Quem precisa é criança, né? Então a gente tem que ser grato aos pais, mesmo que tenha faltado coisas, né? O que a gente precisava era vida. E a vida eles deram, com perfeição. Tá todo mundo aí. Olha que monte de gente aí. Gente linda aí, né? Cada um de vocês são lindos. E estão aí vivendo. Olha a Glecir, ó. Glecir falando lá em São Pedro, ó. Acredito que com amorosidade, calma e respeito se consegue que os idosos entendam a situação. Amorosidade, calma e respeito. E se não entenderem, a gente não pode fazer nada. Se dá conta da nossa impotência, né? É complicado. E aí o Douglas aí lembrando, ó, que a gente está em evolução, inclusive o próprio planeta. É verdade. E aí voltando lá para a questão da transição planetária que a Karina também pediu pra gente falar. É isso aí, a gente tá em evolução. Lembra quando lá no comecinho aqui do papo, tem muita gente que chegou depois, a gente tava falando que tá todo mundo apavorado com os rumos que as coisas estão tomando, que a gente tá estressado com a forma como... Enfim, a gente tem um crescente de violência, a sexualidade desregrada dos jovens, principalmente, né? Nós também, né? Sempre tivemos essas questões de promiscuidade, a gente percebe isso, mas isso está muito mais forte, né? Como a cultura, a objetificação da mulher cada vez mais, mas a busca do prazer só pelo prazer, todas essas coisas assim, e a gente pensando, precisa acontecer algo, né? Precisa acontecer alguma coisa, porque é uma mudança estrutural que precisa vir. Bom, tá aí. Tá aí. Algo aconteceu. Algo que vai nos colocar a refletir, a ver o que realmente é importante, a repensar posturas, rever valores, rever formas de relacionamento, a nossa forma como a gente lida com o planeta. Vocês perceberam o que aconteceu lá em Veneza? Que agora tá limpo tudo, né? Aí eu fico pensando, será que o vírus não somos nós, né? Porque tá limpando o mundo. É muito doido isso, né? Então, são coisas a se pensar. A gente tá passando por um processo de mudança e eu quero crer que essa mudança vai nos levar mais longe. Vai nos levar a um salto enquanto humanidade. Vai nos levar a uma mudança de paradigma, né? Vai ter muita dor nisso envolvido, né? Muita dor, porque até agora a gente tem respondido à dor apenas. A gente tem dificuldade, quando as coisas estão bem, a gente tem dificuldade de fazer as mudanças que são necessárias, né? A gente segue se comportando, né, desregradamente, a gente segue maluquecendo, né, por aí. Então, a gente está tendo um chamado forte para mudança de posicionamento individual e coletivo, né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai olhar para tudo isso e a gente vai agradecer ao coronavírus, né? É bem possível que isso aconteça. Bem possível, porque talvez isso esteja a serviço da humanidade, a serviço de uma evolução maior, né? De épocas em épocas, a humanidade é assolada por essas crises. E a gente tem crescido, sim, né? A gente tem um crescimento muito grande intelectual, né? Não dá
para não notar esse crescimento intelectual na humanidade. E a gente tem um crescimento muito grande em conforto, né? E agora a gente está tendo chamado para fazer um crescimento moral, que é o que nos falta. Mas quando eu falo em moralidade, não é essa moralidade de apontar os defeitos do outro, né? É um crescimento, vamos dizer assim, emocional, psicológico, espiritual, como queiram chamar, né? Porque às vezes as nossas morais, né? A moral da forma como ela é vista hoje, tipo, eu tenho éticas, regras de comportamento, regras de conduta, e quem não segue essas regras eu excluo, porque essa pessoa não serve. Essas regras de moralidade, elas excluem, elas não estão a serviço da evolução, né? É necessário compreender que tudo faz parte. Essa coisa da gente achar a dualidade em tudo, dividir em mocinho e bandido, tudo, né? Nós temos luz e sombra dentro de nós. Nós somos capazes de coisas maravilhosas e somos capazes de coisas terríveis. É preciso a gente fazer um autoconhecimento, um trabalho interior e descobrir, né? E se conhecendo. Às vezes a pessoa diz, olha, eu não sei como é que eu fui capaz de fazer aquilo. Mas claro, não se conhece, né? Então, esses convites estão muito claros, né? E a mensagem de que o que nós temos é hoje, o que nós temos é agora, tá assim, ó, piscando, definitiva, né? Então é o momento da gente fazer também essa entrega, né? Entregar a nossa vida, né? Opa, caiu, ó! Entregar a nossa vida, seja o universo, quem quiser, a Deus, enfim, né? E fazer a nossa parte, assumirmos a nossa responsabilidade. Vou me cuidar, vou cuidar das pessoas que estão aos meus cuidados, vou fazer o que é possível. E dentro disso eu vou relaxar, né? Porque é só o que eu posso fazer. A gente não tem controle sobre tudo. Então, meninos, alguém quer que aborde mais alguma coisa? Que fale algum assunto? Não? Eu vou convidar vocês, assim, pra gente ter um momento, então, de... Quem sabe, né? Todas as noites antes de dormir, vamos tentar acerenar os nossos pensamentos e tentar serenar nosso pensamento e ficar mais em paz, né? Não encher nosso pensamento, pelo menos antes de dormir, de coisas, né? Ó, o Ney, ó, ao ver as praias de Florianópolis cheias ontem, me perguntei se nós não somos o vírus. Ó, vi uma reportagem aí de Livramento e Comércio querendo levar vantagens em cima de idosos. É verdade, é isso aí. Mas o que é importante para nossa saúde mental, né? Não vamos encher a nossa cabeça com tanta raiva, com tanta indignação, com tanto julgamento e com tanta informação que nos pese, principalmente ao dormir, né? À noite, antes de dormir, quem tem o hábito de fazer oração, ore, né? Quem tem o hábito de meditar, medite. Olha, medite várias vezes ao dia, né? Meditação é fantástico. E vamos confiar. Nós já enfrentamos muitas situações. O que nós tivermos que passar, nós vamos passar. A gente não sabe qual é o nosso destino, o que nós temos para enfrentar, o que nós temos que passar, né? A gente tá entregue. Então vamos nos entregar de verdade, né? Não tem muito.
não tem muito o que fazer neste momento, e um respeito profundo, profundo a quem tem que trabalhar nessa hora. Gente, os profissionais de saúde, a gente precisa mandar vibrações de luz, de força para os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública, os lixeiros, sabe? Que a gente não lembra deles, mas eles estão aí tirando a nossa sujeira, né? Se expondo, sabe-se lá o quê. O pessoal que tem que trabalhar nos mercados ainda, o pessoal vai continuar trabalhando por um tempo, talvez, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente precisa orar por essas pessoas, emitir pensamentos de luz o máximo que for possível, né? E manter o coração calmo dentro do que for possível. Para isso, na hora que vocês estiverem muito enlouquecidos, eu faço isso porque eu me enlouqueço também, né? Dá uma paradinha, solta, né? Respira depois. Na hora que solta, lembra de soltar essas neuras, né? Respira, faz uma prece, medita, né? Vamos nos apegar ao que nós temos e viver agora, né? Então vamos fazer lembrando de manter o nosso coração sereno, né? Lembrando que há algo maior que nós, que tá aí, né? Queiram chamar de Deus, forças do universo, o nome que se quiser dar, né? Há algo maior que nós e que tá aí, cujas forças estão disponíveis para que a gente acesse, né? E todos os convites dos benfeitores da humanidade são no sentido de nós mantermos o coração em paz, cuidarmos de nós, nos amarmos e estendermos amor ao outro. Mas a gente precisa se cuidar primeiro, se acalmar primeiro, né? Lembrar que o outro também tá com medo. E se ele não tá com medo, ele não tá muito entendendo a situação, né? Mas a gente não tem esse poder de fazer ele entender, né? Então vou convidar todo mundo para quietar o coração, né? Quietar o coração e manter a mente o mais equilibrada possível. Muito obrigada, meninos, meninas, adorei a companhia de vocês. Nós vamos conversar outras vezes, tá bom? Beijo!